Seja bem-vindo a mais um episódio do Caminhos da Cidade. Essa aqui é uma iniciativa da Fundação Ulisses Guimarães São Paulo e que bom ter você conectado com a gente hoje aqui para a gente falar sobre São Bernardo do Campo. Essa é uma iniciativa aqui da cidade para a gente discutir, debater o quê? Os desafios, as soluções, os caminhos. A gente precisa continuar valorizando São Bernardo, avançando, mas sempre olhando para frente. São Bernardo que olha para frente. E hoje a gente vai conversar com um dos caras mais articulados da cidade, uma das principais lideranças de São Bernardo do Campo. Ele que tem uma experiência no mercado tradicional, mas que nunca deixou de se preocupar com a cidade, de fazer política na cidade, de ajudar as pessoas e de fazer o bem. Hoje a gente recebe aqui nos estúdios de podcast do Caminhos da Cidade São Bernardo do Campo, o presidente do Movimento Democrático Brasileiro, do MDB de São Bernardo, o meu amigo, meu irmão, Mário Afonso. Seja bem-vindo, Marião. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Tamo junto, é um prazer. Obrigado aí pelo convite, Bruno, aí para participar desse podcast aí, Caminhos da Cidade. Realmente acho que a cidade precisa ter um caminho. Tá? E essa iniciativa aí da FUG, trazendo para a cidade, você como presidente da FUG, pensando em São Bernardo do Campo, trazendo esse movimento, isso vai trazer assim uma movimentação dentro da cidade. Isso vai fazer com que a cidade ela tenha outros olhos, que as pessoas comecem a olhar mais para São Bernardo, porque São Bernardo é uma cidade muito grande. Aqui nós estamos próximo de tudo aqui e precisa cada vez mais a gente pensar realmente no município, porque a gente até brinca às vezes, né? Porque a cidade está se tornando cada vez uma cidade dormitório. Eu mesmo trabalho na capital, venho para casa, virou hotel. Eu venho dormir só. Então a gente tem que criar algo que faça com que as pessoas fiquem na cidade. Verdade. Marião, que bom ter você aqui. Acho que esse é o Mário Afonso, gente. Já percebeu aí que ele gosta de colocar opinião e falar. Vocês vão aproveitar muito esse conteúdo. Acho que ele vem com uma bagagem muito importante e uma experiência legal. E sabe, Marião, a Fundação Ulisses Guimarães ela tem um pilar que é muito importante. A gente acredita que a educação, ela liberta. E é a partir da educação como bandeira, como causa, que a gente vai ajudar as pessoas a se transformarem. E pessoas transformadas, elas transformam seus bairros, transformam suas cidades, transformam seus estados e transformam a nação. É isso que a FUG acredita. A gente sabe que num país do tamanho do Brasil e numa cidade como São Bernardo do Campo, que é grande também, a gente tem muita desigualdade. Mas como que a gente combate desigualdades? Gerando uma igualdade de oportunidades. Esse projeto Caminhos da Cidade é um exercício para a gente trocar ideias com pessoas que têm uma visão de cidade, que vivem a cidade, que amam a cidade, que se preocupam com a cidade. Para a gente pensar uma São Bernardo mais inteligente, mais resiliente, mais sustentável, para a gente discutir temas que são bem variados, mas que são importantes para o dia a dia. E esse é o papel da FUG, estar aqui como um mediador, para a gente construir consensos, construir caminhos diante de olhares e visões que são diferentes, mas sempre com um foco, num foco de inaugurar pessoas. A gente fica muito feliz quando inaugura um hospital, inaugura uma escola, inaugura uma ponte, uma rua nova asfaltada, e isso é muito importante para o desenvolvimento urbano da cidade. Mas para que a cidade ela tenha vida, para que a cidade ela seja mais criativa, mais acolhedora, mais empática, para que ela tenha mais pessoas ativas, como você comentou, para não ser uma cidade de dormitório, a gente precisa desejar do fundo do coração, como gestor público, como um vereador eleito, como um prefeito eleito, como secretário, a gente precisa desejar inaugurar gente, cuidar de gente. E a educação é o que a gente acredita como base para que tudo isso possa acontecer. E é por isso que a gente está aqui hoje, usando das ferramentas que a Fundação Ulisses Guimarães tem, colocando aqui numa sala de podcast, inaugurando um podcast chamado Caminhos da Cidade de São Bernardo do Campo, para que a gente possa discutir boas ideias. E te receber aqui, porque você é uma liderança importante, você é presidente do maior partido deste país, que é o Movimento Democrático Brasileiro aqui em São Bernardo do Campo. Isso é uma honraria, isso é uma patente, é um prazer, patente alta, pô. Tá isso é muito legal. E para a galera que nos acompanha, eu queria aqui, Marião, te pedir um grande favor. Responde pra gente aqui para começar o nosso bate-papo. Quem é o Mário Afonso? Bruninho, Brunito, né? O grande Brunito. Bruninho, é um prazer, tá? Realmente a FUG é uma ferramenta maravilhosa. Isso que você falou tem tudo sentido. Eu sou Mário Afonso, morador do Riacho Grande há quase 50 anos, tá? Muitos não sabem, eu sou mineiro.
Eu vim para São Paulo com 8 meses, de 6 para 7 meses de idade, fui morar em Mogi das Cruzes, no cinturão verde do nosso estado, e com poucos anos eu vim para São Bernardo do Campo. Olha. Não foi fácil, porque minha mãe se separou na época, meu pai tinha um poder aquisitivo bacana, minha mãe largou tudo e veio morar na casa dos avós. Mas hoje, graças a Deus, estamos... já Deus acima de tudo, né? Então, você pôr Deus na frente de tudo, você prospera, você vai crescer cada vez mais. Então, assim, eu tenho 51 anos de idade, tá? Sou formado em bacharel em ciência da computação, eu tenho especialização em gestão de pessoas e sou tecnólogo em recursos humanos. Uau! Tá? Tenho uma filha de 20 anos, um beijão aí para minha família, Bianca, Ana Clara, um beijo, fica com Deus aí para todos. Então, assim, como você falou, eu sou da iniciativa privada a minha vida inteira, mas sempre amei fazer política. Adoro fazer política, eu amo, eu acho que assim... o mal das pessoas que eles ficam sentados no sofá lá no controle remoto lá, trocando de canal a vida inteira, tem um buraco no portão da casa dele e reclama o tempo todo, mas ele não tem coragem de fazer nada. Verdade. É a mesma coisa, eu vou falar uma coisa simples aqui, que eu acho que vocês também, já todo mundo aí que estão nos assistindo já passou por isso. Acaba a energia elétrica na sua rua e ninguém liga. Se você ligar lá para a Enel, você é o primeiro que ligou depois de 3 horas. É verdade. Ninguém liga. Fica todo mundo, não, esperando, alguém já ligou, alguém já resolveu. Então, eu acho, verdade, cara, eu acho que as pessoas têm que se preocupar mais. A gente tem que realmente participar dos movimentos na cidade, entender a cidade, como funciona a nossa cidade, o que está acontecendo. Eu participo do Conselho de Segurança lá do Riacho Grande. Então eu vou lá, participo uma vez por mês dos movimentos da cidade, políticos. Sabe, a gente tem que participar porque nós vamos fazer a diferença, as pessoas fazem a diferença. Não adianta você ficar dependendo dos outros. Assim, movimento gera movimento, Bruno. É isso. Então, se a gente não fizer um movimento para resolver alguma coisa, ninguém vai fazer. Não vai. Não vai. Assim, muitas pessoas estão cansadas do que está acontecendo aí, mas também não fazem nada para mudar. Não fazem nada. Eu acho assim, as pessoas têm que se preocupar mais com a cidade, com o bairro. Eu me preocupo muito. Eu falo que o Riacho Grande é um dos melhores lugares para se morar. Só que assim, precisamos ter outros olhos para o Riacho. Não dá mais para as pessoas irem para o Riacho um domingo, almoçar no Riacho e ficar 3 horas parado no trânsito. Verdade. Eu acho que os nossos próximos prefeitos, deputados, eles têm que pensar, olhar melhor para o Riacho, entender o que está acontecendo. Não dá para você pegar um domingo, 11 horas da manhã, você pegar um trânsito na Anchieta, 5 quilômetros do Riacho, ou 10, para chegar no Riacho depois de 2 horas, 3 horas. Nossa. E você querendo almoçar num restaurante, comer um peixe, porque o Riacho tem várias opções. E muito boas opções. Para tudo. Hoje tem chácaras no Riacho que você entra lá, você tem uma cozinha mineira, você tem um quadriciclo para passear nas trilhas, tem cavalo, você tem um lago para pescar, você tem até chalé, se você quiser passar uma noite. Tem Estrada Velha para conhecer. Tem Estrada Velha que você muito pode da história do nosso país passou por ali. Você sabia que hoje na Estrada Velha tem um café do século passado, lá na Casa de Pedra. Meu. Quem quiser ir lá, tem um café do século passado. Você chega lá, tem uma estrutura maravilhosa, tem uma tirolesa. Isso que você falou é real. Nós fomos até lá recentemente, a gente foi fazer uma caminhada e a gente foi conhecer exatamente esse café que você está falando. Eu não sei quantos de vocês conhecem o Riacho Grande e já tiveram o prazer de fazer essa caminhada para conhecer esse café. E aí eu tenho que aqui parabenizar. A gestão Orlando Morando acertou em fazer uma concessão para o resgate, para o restauro e para o cuidado de um ponto turístico de São Bernardo, mas é algo que é da história do nosso país. Uma história de verdade. E você vai lá e você vive aquilo. É muito lindo, é muito legal. E é claro, a gente tem aí uma gestão que tem avançado e a gente precisa continuar olhando para frente. E aí, claro, reconhecer o trabalho de grandes lideranças. Grandes lideranças que nós temos na região. Em especial, eu não posso deixar de falar, Marião, mas o deputado Alex Manente tem trabalhado de uma forma, cara, muito aguerrida em defesa de São Bernardo do Campo, o deputado que mais trouxe emendas para a cidade, na história da cidade. É uma pessoa que tem feito um trabalho fantástico. Tanto o prefeito Orlando, que, cara, tem os méritos da gestão que ele fez, mas o deputado Alex tem performado de uma forma muito impressionante. Trabalhado muito. Isso é muito legal. E aí agradecer, Marião, porque apesar de tudo isso, eu queria que você comentasse, qual foi seu primeiro emprego? Fala, só pra galera ter uma ideia. Bruno, seu primeiro emprego, eu comecei Marião. A trabalhar,
Eu já fiz várias coisas. Mas qual foi o seu primeiro? A idade e o que você fazia? O primeiro foi catar abacate, limão e chuchu nos quintais lá dos vizinhos, pôr no carrinho de mão e sair vendendo de porta em porta. Porque naquela época o riacho, lá onde eu morava, no Estoril, né? As ruas de terra... E tinha muito terreno vazio. Então a gente ia lá, tinha muito pé de chuchu, abacate. Pegava, enchia o carrinho. Enchia o carrinho lá, pegava o carrinho lá do vizinho emprestado. E levava pra vender. Saía de porta batendo e vendendo lá. Pra fazer uma graninha. Com 11, 12 anos. 11 anos, Mário. 11, 12. E aí, fora isso, fazia pulseirinha na porta das feiras. Já foi garçom. Fui garçom, fui barman, fui DJ, trabalhei de cuidar aluguel de barco e caiaque no riacho. Olha só, Marião. Então assim, eu fiz de tudo um pouco, sabe? Já fui mecânico, ajudante de mecânico, funileiro, fui cozinheiro. Caramba, sabe? Tem uma história de vida aí, Bruno, que acho que assim... Mas aí, quando que rolou a virada de chave, assim, foi que você percebeu, cara, seu estudo... Porque... Você já era um cara diferente, porque sempre foi muito organizado e tudo. Mas qual foi a virada de chave? Sabe? Pela educação, pelo estudo, eu acho que eu vou poder chegar mais longe. Eu já fui presidente de bairro com 20 anos de idade, eu e meu irmão. A gente, na época, lá no Estoril, a gente tinha uma Fiorino, ele tinha uma picape, a gente ia buscar resto de feira lá na Volkswagen, ali, que não é resto de feira, é o que sobrava ali, dava para você usar, só que o pessoal descartava. E a gente buscava, a gente chegava a fazer no domingo ali 200 sacolinhas no domingo pro pessoal, dentro da Sociedade Amigos de Bairro. Aí dali, eu fui trabalhar numa empresa aqui na cidade, trabalhei por 23 anos, tá? Nessa empresa eu trabalhei em vários setores dentro da empresa. E lá eu percebi que eu precisava estudar. Eu tava num departamento, que era um departamento operacional. Sim. E eu vi que lá dentro eu tinha oportunidade de crescer. Para isso eu precisava ter estudo. Nem à toa que... Aí eu fui estudar, fui fazer faculdade, fui me capacitar, fui treinar, fiz cursos na Paulista. Não, e eu tenho uma outra também, Bruno. Eu com 15, 16 anos, mais ou menos, eu fiz um curso no Senac da Paulista. Olha. Tá, de barman. Eu fui aprender a fazer drinks, essas coisas. Isso com 15, 16 anos. Você foi se capacitar. Então, assim, eu conhecia, porque eu trabalhava na área. Eu trabalhei de barman, de garçom, muitos anos na região do Riacho. Trabalhei na Emerald, trabalhei em todas as cantinas do Riacho. Trabalhei em várias cantinas aí da cidade. Só que quando eu entrei nessa empresa, eu vi que eu precisava me capacitar. Aí eu fui estudar. Não é à toa que depois eu fui subindo lá dentro alguns degraus de cargos. E tinha pessoas que quando eu entrei na empresa, me treinou lá na parte operacional, com 20 anos ele estava ainda no setor operacional. E ele falava para mim que eu tive sorte. Ele falava que Bruno, tinha uma época que eu saía de casa às 3 horas da manhã. Nossa. E chegava meia-noite, porque eu trabalhava 12 horas por dia, porque eu precisava pagar a faculdade. Eu não ganhava o suficiente. Se eu fizesse horário normal, tinha que fazer umas horas a mais para pagar a faculdade. Que legal, e depois eu saía do emprego e ia para a faculdade, era 10 para as 11. Eu estudava na Anchieta, na Unip da Anchieta. Depois eu acordava 3h30, 4 horas da manhã para trabalhar. Então, assim, era uma loucura. Mas tô vivo, graças a Deus. E bem estabelecido, Bem estabelecido, Marião, hoje. Com uma carreira. E agora de catador de abacate no quintal. Presidente do MDB em São Bernardo do Campo. E aí, Marião, quando a gente fala desse projeto Caminhos da Cidade, você já trouxe algumas ideias que são muito legais e a gente vai explorar um pouco mais nesse nosso bate-papo. Mas eu queria que você falasse um pouco para a galera sobre essa experiência política. Por quê? Porque a grande maioria da população não está afiliada a partidos políticos. É uma minoria. Eu não lembro qual é a porcentagem. Eu vou até pedir aqui para a produção depois, se encontrar isso, colocar aqui no vídeo. Mas eu lembro que eu vi uma pesquisa que mostrava que, era uma parcela pequena. Se eu não me engano, era 3, 5% da população que estava afiliada a partidos políticos e a grande maioria não estava. Porque existe sim. É verdade, eu não vou negar isso. Existe uma aversão natural da população que não vive a política do dia a dia, não vive a política no dia a dia, ter aversão à classe política por tudo que vê, ouve no rádio, vê na televisão, vê pela internet também. Por quê?
Porque o que a mídia transmite é o que existe de pior na política. Mas o que existe de bom, o que tem de gente boa, fazendo política do Muita bem, gente política boa. Meu, você vê o deputado Baleia Rossi, cara. Um cara jovem, uma cabeça, uma mente, uma visão, fazendo política do bem. O deputado Itamar Borges, o deputado Jorge Caruso. Meu, tem uma galera fazendo política de prefeitos como Gustavo Reis de Jaguariúna. Cara, tem muita gente boa fazendo política de verdade, fazendo uma política leve, uma política do bem, tendo entregas de verdade sobre políticas públicas, enfim, tem muita coisa boa, mas existe uma aversão, eu não vou negar, tem muita gente fazendo bobagem, é uma minoria fazendo bobagem, mas que mancha toda uma classe que tem sim feito um exercício vocacionado para a política, mas infelizmente existe essa aversão. Agora você, Mário, muito cedo se filiou, escolheu a política como um caminho de transformação social, como ferramenta, porque é isso, uma vez me perguntaram, Marião, Bruno, por que você gosta de política? Por que você faz política? Eu falei, cara, porque a política, ela salva vidas. A política, ela salva vidas. A política bem feita, ela é uma ferramenta de transformação social. Isso e é por isso que eu acredito, é por isso que eu faço, é por isso que eu me dedico, é por isso que eu entrego boa parte do meu tempo e da minha vida para fazer isso. Mas você, Mário, fez uma escolha muito cedo e escolheu se filiar a um partido político. Quando a gente pensa os caminhos da cidade, eu queria que você falasse assim, Marião, você acha que vale a pena essas campanhas de filiação para que as pessoas se aproximem dos partidos políticos? Vale a pena fazer parte de um partido político? Dentro do mesmo partido político, como o seu, como o nosso, que é o MDB, todo mundo pensa igual? Que é o maior partido. Que todo mundo pensa igual, Mário? Porque às vezes a pessoa eu vou ter que ir lá, mas eu vou ter que pensar igual todo mundo. Cara, conta pra gente aí, como que é esse desafio e por que se filiar? Pra quê? O que isso melhora no dia a dia das pessoas? O que isso melhora a cidade? Ô Bruno, primeiramente aqui eu queria agradecer aos deputados aí, porque o MDB trouxe nos últimos anos aí para o governo mais de 5 milhões em emendas. Então agradecer o Baleia Rossi, o Itamar, Jorge Caruso, são os deputados aí que ajudou muito aqui a cidade, trouxeram aí algumas emendas aí, quase 6 milhões aí, né, para a cidade. Mas assim, Bruno, o que você falou tem sentido, tá? Porque eu, com 20 e poucos anos, eu já fazia um movimento político, mas eu não era partidário. Sim. Eu demorei um pouco para entender que a gente, para poder realmente participar firme, a gente teria que ser partidário, você levantar a bandeira. E eu escolhi o MDB porque é um partido muito democrático. As pessoas... É democracia. A gente vai lá, a gente briga, a gente debate, mas não, isso aqui é o certo, isso aqui, então vamos ouvir as opiniões. Não é chegar, vai fazer isso, pronto, acabou. Não é assim. Eu acho que as pessoas hoje ainda têm muito, como você falou, receio de se filiar a um partido. Muitos, eles procuram um partido às vezes só para poder, na época de eleição, para disputar uma eleição e depois eles vão embora. Então muito do nosso time, eu estou aí muitos anos, você também, nós somos partidários aí, a gente levanta a bandeira do MDB. Eu nunca escondi para ninguém que eu sou do movimento democrático brasileiro, sempre. E as pessoas, eu vejo, as pessoas estão, eu falo que não é só pessoas, são candidatos, são pessoas que estão aí no mandato legislativo e eles escondem a bandeira deles. Eu queria entender por que isso. Eu acho que assim, você está filiado a um partido, você tem que levantar a bandeira. Você tem, não, eu sou filiado a tal partido, vai lá, vamos para cima, vamos discutir, vamos debater, vamos ver, porque pessoas ruins tem várias casas. O que a gente tem que fazer é tentar contornar e tirar aquelas pessoas fora da nossa casa, porque Sim. Não dá... A política hoje tem uns quadros bons, tá? Tem pessoas ótimas dentro da política. O que eu acho também que a gente precisa é... que nem a FUG ela faz, ela dá altos treinamentos aí para as pessoas. Verdade. Ela tem vários cursos. Então, acho que as pessoas têm que ser mais treinadas. Acho que as pessoas têm que capacitar mais. Eu acho que a gente tem que procurar o estudo, procurar entender. A gente tem que buscar, sim, ser mais técnico. Eu brinco até às vezes. A gente tem que fazer política, sim. Vamos fazer política, entender a cidade, construir uma cidade melhor. Mas a gente tem que ser técnico. Não dá pra gente, por exemplo, pegar uma pessoa qualquer e colocar numa secretaria de educação, por exemplo, chegar lá e não sabe nem o que está fazendo. Isso é verdade. Então, eu acho que as pessoas têm que... tem até um slogan pela cidade, não é propaganda não, mas
entender para atender. Vai muito disso. Então eu preciso entender para poder eu te atender. Verdade. Porque não adianta você falar, Mário, eu vou fazer isso, isso, isso no Riacho. Mas será que é isso que o Riacho precisa? Eu acabei de falar que o Riacho precisa ter uma visão melhor. É um polo turístico, a gente precisa melhorar o Riacho, fazer com que aquilo seja um fomento realmente para o turismo, porque tem capacidade para isso, tem potencial para isso. Mas as pessoas, quando chega um domingo de sol, um sábado de sol, fica 3 horas parada na Anchieta, eles desistem, eles vão uma vez, não vão mais. Sendo que aquilo ali dá para melhorar e muito. Bruno, você vai para fora, aí a própria Tamoios, quando chega final de semana, ela inverte a posição da via, ela muda. Então tem 6, 4 desce, 2 sobe, depois 4 sobe, 2 desce. Por que não faz isso na Anchieta, de final de semana, sentido Riacho? Uma logística do trânsito aí melhor. Mas aí o cara vai falar assim, mas aí vai dar mão de obra, vai dar trabalho. E a galera não quer trabalho, as pessoas querem coisas fáceis, Bruno. Eles não querem ir lá buscar, entender, conhecer, vamos fazer, vamos levantar cedo, vamos pra... Não, mal das pessoas querem coisas fáceis. Eles não querem levantar 3 horas da manhã, estudar, trabalhar o dia todo, ir pra faculdade, chegar em casa meia-noite, dormir 3, 4 horas e acordar cedo de novo. É verdade. Não é pra qualquer um, não. Ninguém quer isso. Aí o cara vem falar pra você, você teve sorte. É sorte. Então, assim, Bruno, campanha e filiação temos que fazer sempre. E um diferencial do MDB, na sua opinião, é a questão da fundação e da formação que ela oferece para cuidar dos seus quadros, para formar pessoas mais capacitadas. Talvez esse seja um grande diferencial. Sim, eu acho assim, pessoal, a FUG, ela tem aí vários cursos de formação que eu acho que as pessoas que quiserem entrar no partido político, façam um curso da FUG, entendam como é que funciona a política e venham se capacitar, entender tudo. Pô, agora eu conheci um partido, eu sei como é que funciona, agora eu vou me filiar. Porque a FUG realmente... Eu fiz vários cursos da FUG. Sim. Há 4 anos atrás. Hoje vou fazer mais alguns. Então, ela tem aí nós temos uma ferramenta aí muito boa para poder ajudar as pessoas a entender um pouco mais da política. Eu acho que assim, venham participar da política, venham entender a política um pouco mais, porque não dá mais para as pessoas simplesmente chega lá no dia da eleição e vota em qualquer um. Não e pode. fica os mesmos. Então, assim, na época lá, né, os coronéis, né? Quem manda são os coronéis. Então, acho que tem que acabar com isso. Acho que tem que acabar esse negócio. Se não tem nome, não entra na política. Verdade. Que nem, acho que foi você que falou, não sei quem me falou isso há pouco tempo. Tem não sei, na Europa tem um país lá, esqueci agora o nome, que o político é obrigado a usar o SUS. Ele é a família toda. Ele é obrigado a usar o SUS. Porque se eu vou usar o SUS, Bruno, eu vou melhorar o SUS. O Mário quer dizer o SUS, ele está querendo dizer o sistema de saúde. Existe um país na Europa que todo político eleito lá, ele é obrigado a usar o sistema público, seja de transporte, de saúde, de educação. Ele não pode, como um político eleito, usar disso para usar no particular. Que é a confusão que a gente faz aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente acaba invertendo as coisas. Eu sou um político eleito, por exemplo, e eu uso de tudo do bom e do melhor. E a população que me elegeu continua usando aquilo que continua desigual. Desigual, e Bruno, isso é errado, porque se eu vou usar o sistema público, o que acontece? Eu vou melhorar ele cada vez mais, vou criar leis. Agora não dá mais pra gente ter essas desigualdades na cidade, porque tem em todas as cidades. A gente tem que melhorar isso. Então, acho assim, os desafios aí para os próximos vereadores e os prefeitos é fazer com que crie ferramentas para igualar isso. Porque não dá para a pessoa ficar aí 5 meses na fila esperando para um atendimento, sendo que o cara tem um convênio particular, ele passa ali meia hora, 2 horas, tem um recurso, ele resolve. Então, assim, eu acho que a gente tem que criar ferramentas com que melhore a situação da cidade, porque a cidade de São Bernardo, querendo ou não, ela tem desigualdades. Tem, claro que tem. E, Marião, quando você fala do Riacho Grande, eu acho que isso é importante. Às vezes tem uma galera que é de fora que talvez não conheça o Riacho, mas o Riacho Grande é um espaço turístico fantástico. O visual lá, restaurantes que são maravilhosos, áreas que são lindas. Mas você falou uma coisa legal. Se a gente fosse pensar caminhos para a nossa cidade de São Bernardo do Campo e pudéssemos apresentar propostas para esses que virão como prefeituráveis, se a gente
para que a gente possa discutir aqui caminhos. Pensando na questão primeiro de mobilidade, de acesso, o que você acha que dava para fazer ali para melhorar isso? Você falou muito, poxa, 3 horas no trânsito, 4 horas no trânsito. A pessoa, sei lá de São Paulo ouve falar, cara, vamos lá no Riacho, a pessoa vai uma vez só e fala, nunca mais vou voltar aqui, só se for de helicóptero. Isso mesmo. O que você acha que dá para fazer, assim, na sua ideia, assim, olhando de fora, sem muita questão técnica, se é possível ou não? O que você acha que deveria ser feito? Ô Bruno, eu acho assim, uma das alternativas seria mexer nas vias. Então, você criar ali um mecanismo de você colocar... A Anchieta, ela tem, sentido São Bernardo, ela tem 2 pistas e um acostamento. O acostamento hoje não existe. Ele é pista, então não tem acostamento mais do Riacho para São Bernardo. Então, poderia fazer do outro lado. Então, pega o acostamento e faz com que o acostamento seja de pista. Ou pegar uma das vias e fazer sentido Riacho. Você mudar a posição, né, das vias, porque facilita. Certo. Outra coisa, tem que sair um viaduto no Riacho urgente para poder desafogar quem vai sentido Estrada Velha, Estoril, Vila Tose, porque o pessoal tem que fazer o mesmo caminho de todos e fica todo mundo travado no centro do Riacho, porque ninguém anda, fica parado. E outra alternativa é se pensar na duplicação da Estrada Velha de Santos. Porque hoje ela tem uma mão única, uma que vai, outra que volta. Você vem da Anchieta com 2 pistas e muitas dessas pessoas vai sentir Estrada Velha, quando tem os restaurantes, as chacras, porque muitas das chacras na Estrada Velha hoje viraram restaurantes. Olha então só. O pessoal usou o espaço que ele tem, beirado de represa, tem uma cozinha mineira, então viraram restaurante. Então a galera vai pra lá, por quê? Imagina você na capital a semana inteira, aquele estresse danado, trânsito, aquela loucura, pô, você quer ver um verde, você quer ver um mato, os restaurantes ali são muito bons, né? Você quer o próprio Estância. Um ar livre, Estância, maravilhoso, pousada dos pescadores. Pousada. Então assim, maravilhoso. Então, as pessoas querem isso, elas querem ar livre. Então o que precisa? Duplicação da Estrada Velha. Acho que os deputados aí precisam pensar, os prefeitos, os próximos vereadores, pensar em como fazer essa duplicação da Estrada Velha. Essa possibilidade. Construir. Porque se você construir essa duplicação da Estrada Velha, você já desafoga o trânsito da Anchieta. Então, e desafogando o trânsito, você tem mais pessoas acessando. Se tiver mais pessoas acessando hoje, na sua opinião, o Riacho Grande está preparado para receber mais público? Eu estou falando no seguinte sentido. Os restaurantes, o comércio local, a infraestrutura ali do Riacho está preparada para receber mais gente aos finais de semana ou diariamente, para receber como precisa ser recebido? Ou você acha que tem que ter melhorias em alguns pontos? Ô Bruno, eu acredito que os restaurantes sim, tá? Porque os restaurantes lá tem os pequenos, mas que nem você falou do Estância, Pousada, são restaurantes enormes. Pousada mesmo, você pode ir lá, hoje é como se fosse um clube de lazer, você passa o dia todo lá, tem cavalo, tem tirolesa, tem paintball, tem... Cara, tem tudo que você imaginar lá dentro, Estância também. Então eu acredito que o Riacho, assim, porque a Estrada Velha é uma parte, o centro do Riacho. O centro do Riacho tem um movimento ali. Só que o centro do Riacho hoje já está saturado, assim, não comporta mais esse volume de veículos. Então, acho que no futuro precisa se pensar em fazer um bolsão, alguma coisa, para poder colocar acho que teria que ter um bolsão antes, né? Porque não comporta mais esse número de pessoas, porque cresceu faríamos muito. Um bolsão ali, colocaria uns ônibus para ficar levando a galera. Tem que pensar alguma coisa nesse sentido, porque cresceu-se muito o Riacho e hoje eu acho que para se trazer mais pessoas para lá, precisa se pensar no movimento de melhorar essa infraestrutura local, porque eu vou falar para você, um lugar que o pessoal visita muito, que é o Piscinão de Ramos no Rio, né? No Riacho tem o Piscinão de Ramos, que é a prainha. A prainha do Riacho. Só que assim, a prainha não tem banheiro. Não tem banheiro? Não tem banheiro. Tem uns banheiros químicos lá que não tem condições de usar. Olha então, acho que assim, a infraestrutura hoje precisa melhorar. Eu acho que a infraestrutura da prainha para receber essa galera precisa melhorar. Precisa ter outros olhos para esse reduto. Ô Mário, você acha que um projeto ousado de uma PPP ou de uma concessão da prainha para um investimento real, talvez não da própria prefeitura, mas de algum fundo, de alguma organização, traria uma solução bacana lá para instalação e para melhoria do ponto turístico, para o atendimento turístico, porque as experiências que você pode construir ali na represa para esse público são reais, é um negócio lindo, cara. Eu acho que dá, Bruno. E assim, a gente precisa entender também, porque assim, o meio ambiente também vai impactar em muita coisa, mas eu acredito que se fizesse que nem você tem nas praias aí no litoral, tem muitos deck na beirada da praia. Então imagina aquela entrada do Riacho da Sabesp
depois do Ilha de Capri. Que foi feito um beirando a deck lá, não represa. foi? Então, mas esse deck aí, Bruno, tá... Cara, tem Tá tábua capengando. lá que você pisa, você enrosca o pé lá dentro. Meu Tem muita Deus. parte lá que tá podre. Então, assim, eu acho que precisa as pessoas olhar com mais carinho, porque teve alguma manutenção, mas como é madeira e a maresia ali, então acaba apodrecendo. Então precisa ter uma manutenção, precisa estar olhando. Quer dizer, com dá outros para olhos. ser melhor. Dá para melhorar. Então, eu até penso, algumas pessoas, o quê? Ter um deck da prainha até Anchieta, chegando até quase na Sabesp, depois do Ilha de Capri. Então, imagina ali um deck na beirada da represa, com iluminação baixa, de LED, com passagem, o pessoal caminhar, com Andar de bike. Iluminação, GCM ali de bike ali, fazendo a segurança. A galera vai caminhar ali até 10, 11, meia-noite todos os dias. Legal. Porque você vai caminhar de frente para a represa. Então você faz um espaço ali de caminhada, o pessoal passear vender um picolé, um cachorro quente, e você começa a atrair o público também para a cidade. Até porque se a gente começar a pensar num riacho como um polo turístico, a gente vai usar do turismo, da pauta do turismo, uma bandeira de inserção do mercado de trabalho, Sim, né? De um setor produtivo. Isso mesmo. Porque a gente lembra do turismo só para viajar. Mas a gente se esquece que em volta do turismo existe um ecossistema Uma geração que de é uma emprego. geração de emprego, Geração de renda emprego. e oportunidades reais. Se a gente melhora a infra para que as pessoas cheguem e se sintam confortáveis e etc., vai gerar mais empregos. Então, hoje um restaurante que tenha 2 funcionários, por exemplo, 3, se tiver mais movimento, ele vai contratar Mais gente. mais 2, mais 3. Você gera emprego, gera renda. E aquele recurso que aquele garçom, que provavelmente será ali próximo, aquele dinheiro vai circular ali no mercadinho Isso mesmo. do bairro, vai gerar no economia mecânico gira do ali, né? bairro, vai ficar... A economia Você gira vai ali. gerando riqueza. Eu acho que o Riacho pode ser um polo de riqueza muito grande de São Bernardo. Isso mesmo, Bruno. Porque nós não vamos instalar empresas lá. O Riacho vai depender exclusivamente do turismo. Turismo. E aí, como que a gente faz de lá um polo de geração de riqueza? Porque o Riacho, ele é um subdistrito, né, Bruno? Sim. Então, assim, no passado eles até pensavam que ele ia ser emancipado de São Bernardo, Nossa. né? Porque é muito grande. Muito grande. E, Tem um assim, pós-balsa. Pós-balsa. Então, assim, e nem à toa que o Riacho, no meu ponto de vista, tem os melhores salões, melhores espaço para festas do ABC. Olha que legal. As chácaras no Riacho para eventos são maravilhosas. São lindas. Tem lindas chácaras no Riacho, na beira da represa. E há pouco tempo inauguraram lá um resort lá no Riacho, na beira da represa, maravilhoso. Uau. Então você imagina se trazer mais, que eu até falo, isso vai barrar muito no meio ambiente, porque é tudo na beira da represa. Claro. Então a legislação tem que pontuar isso e ver como é que constrói isso. Tem espaços na beira da represa que dá para você fazer um resort. Imagina um resort no Riacho. Você traz investimento. Sai investimento. Que nem você falou, pegar aí a iniciativa privada aí e fazer com que ela faça parcerias para esse tipo de construções. Claro. Porque a represa é um lugar maravilhoso. O Riacho, assim, eu sou apaixonado pelo Riacho. E é uma coisa que a gente esqueceu de comentar, né, Marão? O Riacho Grande, ele é enorme. Sim. E ele tem ali a extensão do pós-balsa, que fica dentro do distrito. E o pós-balsa também é uma outra realidade. Você conhece bem lá também. O pós-balsa ele faz divisa com São Paulo. E assim, é uma região que tem muitas chácaras, uma região muito, muito grande, mas é uma região que falta também infraestrutura. Falta, sim, também outro olhar para lá. Então, dá para se construir coisas no Riacho, dá para melhorar o Riacho Grande. Eu acho assim, Bruno, você até fala muito isso, acho que dá para melhorar as coisas, é só querer. Verdade. Então é só querer. Então, assim, eu acho que é um desafio aí para uma pauta aí para o turismo, para as pessoas aí envolvidas no turismo, para poder ver como que constrói isso no Riacho. Porque é uma potência. Eu acho que o Riacho tem muito o que crescer, então dá para crescer muito ainda. E lá tem associações de comércio, eles criaram uma associação do comércio do Riacho, que eles trabalham muito forte em cima disso para tentar melhorar o Riacho. Isso é fundamental. Então, preciso o quê? Sentar com a associação e ver o que precisa. Eu acho que essa é uma pauta boa, Mário. Você tocou no assunto que é legal. Hoje eu acho que o poder público, a prefeitura, a partir da sua Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela deveria fomentar mais com que o comércio local se organizasse a partir de associações como essa. Eu sempre acreditei,
Teve um tempo que nós estávamos idealizando no bairro onde a gente mora. Eu moro na Vila Gonçalves há 36 anos. E ali na Vila Gonçalves a gente costuma dizer que é um aglomerado de vilas. É a Vila Gonçalves, é a Vila Duz, é a Vila Santa Rita, enfim. Um aglomerado de vilas. Jardim Maria Cecília. E eu falei, cara, tem um monte de gente produzindo aqui. Olha só de porta aberta, Mário. A gente fez uma pesquisa lá. Pedi para uma pessoa visitar todos os comércios desse aglomerado de vilas. Só de porta aberta, que você via que tinha uma fachada, etc. 392 empresas. Entre salão de beleza, padaria, restaurante, mecânica, empresa, uma série de coisas, uma afinidade, a diversidade de empresários e empreendedores aqui, naquele reduto. E que todos eles, a pergunta foi feita: você se sente representado pela associação comercial da cidade? Você tem uma vivência? Você participa? Cara, de 100%, 98% disseram que não. Não participam, não têm acesso, não sabem o que faz. Olha que loucura isso, Mário. E aí você pega, por que não criar uma política que fomente com que essas pessoas se organizem para que o reduto, o território, possa se ajudar? Ou seja, eu, pizzaria, posso fazer uma parceria com a mecânica e eu posso colocar na capa da minha pizza a mecânica e a gente divide e constrói junto. Por quê? Porque se essa localidade, os empreendedores se ajudarem e começarem a gerar riqueza, o bairro se valoriza. Todo mundo cresce junto. Exato, todo mundo cresce junto. Não faz sentido? Isso é o conceito da associação, né? Das pessoas se ajudarem. Até eu participo lá de alguns grupos. E muitos dos comerciantes, eles procuram funcionário no Riacho. Olha. Eu sempre falei muito isso, porque eu acho que primeiro vamos pegar uma pessoa próxima, depois, se eu não conseguir, eu busco fora. Lógico. Porque você trazendo uma pessoa próxima para o seu comércio, o seu custo é menor. Seu custo é menor. E para a pessoa também é melhor, porque imagina você ficar aí, quem trabalha na capital sabe, você ficar 1h30, 2 horas no carro. Você chegar no comércio, chegar no emprego e você voltar para casa. Você chega estressado no serviço. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Então, quando você trabalha próximo da sua residência, próximo de casa, você tem qualidade de vida. Você chega mais cedo, vai fazer uma caminhada, vai para academia, vai dar uma pedalada. Quando você fica 2 horas no trânsito, você chega cansado, quebrado. Não quer fazer mais nada. Aí você chega cansadão. E parabéns, eu acho que o pessoal do Riacho Grande está de parabéns. Eu acho que essa iniciativa de montar uma associação comercial ali do Riacho, isso é fantástico. Isso é um modelo para a gente um dia, quem sabe, trazer a galera aqui para conversar com a gente, para mostrar como é que foi, quais foram os desafios. Até para que eles possam contar para a gente como é que a gente pega um modelo como esse que está dando certo para levar, dar luz, divulgar e mostrar para os outros territórios que dá certo. Marião, papo bom é assim, cara. O tempo voa que a gente nem percebe, meu. E eu queria de verdade agradecer por você ter vindo aqui e pedir para você olhar para aquela câmera que é a sua e deixar a mensagem final aí para a galera que tem dúvidas sobre o que é um partido político, para que serve um partido político, por que eu devo me filiar a um partido político, que diferença que isso faz. Porque quando a gente pensa na sociedade, a gente precisa pensar como é que eu cuido das coisas. Eu disse isso num episódio que a gente gravou aqui com o Renan, que foi um dos convidados. Eu disse isso, eu falei, cara, a gente aprendeu com um grande professor chamado Tunico Vieira. As pessoas elas têm a sensação de que aquilo que é público não é de ninguém. Ou seja, a minha casa eu cuido, eu limpo, eu guardo, eu zelo, mas a praça pública eu destruo, eu não cuido, eu não estou nem aí. Eu entendo que aquilo não é de ninguém e é ao contrário. Nós pagamos os nossos impostos, nós elegemos pessoas para administrar isso e aquela coisa pública que eu posso até entender agora que não é de ninguém, é ao contrário. Ela é sua, ela é minha, ela é nossa. A coisa pública é de todo mundo, por isso que a gente precisa cuidar. E eu queria que você deixasse essa mensagem para a galera, Marião, dizendo do quanto que é importante pensar caminhos para a cidade, participar das coisas, mas dizer também o quanto é importante participar de um partido político. Bruno, assim, é maravilhoso. Eu faço aí o convite para todos, venham participar do movimento democrático brasileiro. Se não gostar do movimento democrático brasileiro, escolha um partido, verifique se você tem afinidade com aquele partido, porque eu acho assim, que nem o Bruno falou aqui, a praça é nossa, a rua é nossa, o espaço público é nosso, então a gente tem que cuidar. Eu sempre fui a favor disso. Quantas vezes eu já peguei a motosserra lá, fui cortar a grama da praça em frente de casa, plantar uma árvore, varrer.
Então, assim, limpar a calçada, isso aí a gente tem que fazer, com a gente. Então, assim, Bruno, também pensando numa cidade, eu acho que a gente tem que pensar numa cidade melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, porque é isso que eu quero uma cidade... Eu moro aqui, escolhi aqui para viver e vou continuar aqui. Então, a gente tem que fazer uma cidade melhor para o futuro. Então, a gente tem que pensar como conduzir isso, como criar isso, para a cidade ser uma cidade atrativa para todos e uma cidade boa para se viver cada vez mais. Então, aí, muito obrigado aí pelo convite, obrigado a todos aí. E venham aí fazer parte aí do Movimento Democrático Brasileiro. A gente vai mandar um link aí depois da FUG, para vocês aí entrar aí nos cursos aí também, pesquisar os cursos da FUG. Quem sabe aí vamos formar grandes líderes na nossa cidade aí. Grandes pessoas que vão construir uma nova política. Porque eu já estou passando 50, Bruninho, você tá jovem. Mas logo, logo eu estou entregando aí, passando aí a chave aí para alguém. Então, assim, vamos construir algo aí na cidade cada vez melhor. Um abração e fica com Deus. Obrigado a todos aí. Pessoal, esse foi o Mário Afonso, presidente municipal do MDB aqui em São Bernardo do Campo. Esse cara bacana, genial, morador do Riacho Grande, um defensor do Riacho Grande, alguém que a gente tem muito orgulho de estar próximo e de caminhar junto. Quero agradecer a você que nos acompanhou até agora, que curtiu, que comentou, que participou com a gente aqui desse episódio e deixar claro o que você ouviu aqui do Mário. Participar é fundamental. A mudança que você deseja, a mudança que você sonha, ela não vai acontecer com você sentado aí no sofá, somente isso. A mudança vai acontecer quando você se colocar em ação. Por isso, venha participar com a gente. Espero que você tenha gostado desse bate-papo. Esse foi mais um episódio do Caminhos da Cidade São Bernardo do Campo, uma iniciativa da Fundação Ulisses Guimarães São Paulo. Quero que você saiba, vai dar tudo certo. Seja inspiração para alguém hoje e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!